Belezinha? Bom, então continuando o que a gente estava falando no vídeo anterior, a gente falou da histologia da parede vascular. Então agora vamos ao que interessa, que é mais importante para vocês, que é colocar esse conhecimento, esse conteúdo em prática, né? No sentido de colocar em situações reais para vocês entenderem por que é importante vocês aprenderem isso. Então tá, vamos dar relevância a isso, contextualizar, né? Então aqui, ó, eu vou citar 3 situações para vocês, tá? Para a gente contextualizar a histologia da parede vascular. Então vamos lá. A primeira aqui que a gente vai falar é a respeito de uma situação que é muito comum na humanidade, que é uma doença chamada aterosclerose, tá? Que acomete principalmente paredes de artérias. É uma doença principalmente arterial. Então, para a gente entender como é que essa doença se desenvolve, primeiro, olha só, a gente tem que ver o seguinte, que o sangue ele é formado por uma fração celular, onde a gente tem glóbulos vermelhos e brancos, e uma fração líquida, que a gente chama de plasma. A fração celular, claro, é mais pesada, mais densa, então ela fica mais no fundo aqui de um vidro, por exemplo, se botar num tubinho o sangue, e o plasma ele fica mais em cima, porque ele é mais levinho, ele é formado por água e moléculas. Tá? Então o primeiro ponto que a gente tem que saber é isso, o sangue ele é uma grande mistura de células, água, beça, e um monte de moléculazinhas, né, que estão ali. Que moléculas? Glicose, lipídios, proteínas que estão circulando. Então a gente vai ter esses componentes com densidades diferentes, quer dizer, as células, claro, são mais pesadas, mais densas, e o plasma ele é formado por molécula, portanto são estruturas muito mais leves. E aí a gente tem esses elementos todos circulando juntos ali no vaso sanguíneo, né? Só que isso não é assim bagunçado não, gente. O negócio é organizado. Na realidade, quanto maior o calibre vascular, mais esses elementos circulam de maneira organizada. Tá? A gente vai ver isso agora aqui. Ó, então, os elementos do sangue se distribuem no interior do vaso sanguíneo de acordo com a densidade. Então, essa organização desses elementos dentro do espaço vascular, quem faz isso, quem determina aonde cada elemento circula é a densidade do próprio elemento. Isso vai ser da seguinte forma, ó. Então vamos ilustrar um vaso sanguíneo aqui, ó, a parede vascular, tá? E essa parte do meio aqui entre as duas linhas é o espaço onde passa o sangue, o espaço intravascular. E aí nesse espaço intravascular a gente vai ter o seguinte, ó, os elementos eles vão estar separados em lâminas de circulação. Então a gente vai ter uma central, tá aqui, ó, essa seta maior, que vai até mais na frente. A gente vai ter outros elementos que vão circular um pouquinho para fora, aqui, mais próximo da parede. E a gente tem elementos que vão circular muito colado na parede, tá? Então a gente tem eles circulando, na maioria das vezes, de uma maneira retilínea, por isso que a seta está retinha. Então eles circulam reto para frente, assim sempre, na maior parte da circulação, a gente vai ver isso na fisiologia. Então a gente tem no centro um fluxo central de elementos e a gente vai ter colado na parede vascular um fluxo que a gente chama de fluxo marginal, tá? O que acontece, gente? No fluxo central a gente vai ter uma alta velocidade de circulação. Por quê? Porque são os elementos que estão mais distantes da parede vascular. Portanto, eles vão sofrer menor resistência de circulação, menor atrito. Então, eles circulam mais facilmente. A gente vai ter nesse fluxo central os elementos mais densos do sangue, que são as hemácias. Glóbulos vermelhos são as células que têm maior quantidade também. Então as hemácias, que estão aqui nessa imagem ó, em vermelhinho, elas normalmente ocupam esse fluxo central de alta velocidade, tá? Aí para fora a gente vai ter os leucócitos, que são os glóbulos brancos, né? Que aqui está mostrando na imagem, as bolinhas brancas, bonitinha. E aí mais para fora a plaqueta. Por que isso? Porque são elementos menos densos. Então vai se afastando do fluxo central os elementos de menor densidade, tá? E aí lá colado no fluxo marginal, próximo à parede, a gente vai ter as moléculas plasmáticas. Glicose, aminoácidos, lipídios, íons, eles vão estar todos nesse fluxo marginal.
E esse fluxo marginal, gente, é de baixíssima velocidade. Então é assim, ó, os elementos de maior densidade estão no centro e com alta velocidade. Então, alta densidade e alta velocidade. Os elementos de menor densidade também vão apresentar menor velocidade, porque eles vão circular próximo à parede e aqui eles vão ter muito contato com essa parede vai produzir um atrito, quer dizer, uma resistência na circulação desses elementos. Ao mesmo tempo, gente, essa fração plasmática que fica mais aderida à parede vascular, ela também vai compor, vai formar como se fosse uma película de revestimento, e aí as outras frações, as outras porções do sangue circulam deslizando em cima dessa película formada pelas moléculas plasmáticas, tá? Que vão deixar mais escorregadio e vai diminuir a resistência. Por isso que, à medida que a gente se afasta da parede, a gente vai tendo mais velocidade. A gente vai falar disso na hemodinâmica, que é o nosso próximo assunto, tá? Pode deixar na fisiologia. Aqui é só já um pitaco, né? Aí as moléculas plasmáticas, a gente vai ter várias, dentre elas, vamos lá, agora focando para o aspecto que eu quero falar para vocês, a gente vai ter as moléculas de colesterol. E vocês sabem que as moléculas de colesterol, elas também se classificam pela sua densidade, né? A gente tem o HDL, que é a molécula de alta densidade, então vem do inglês, né? O HDL é de High Density Lipoprotein, né? O LDL é o de baixa densidade, Low Density, e o VLDL é o Very Low Density, é o de baixíssima densidade. O grande, o de maior densidade, o HDL, ele é considerado bom colesterol, o LDL é considerado mau. Por quê, gente? O de baixa densidade, ele vai ficar mais próximo ainda da parede vascular do que o HDL, que é de maior densidade. Então ele tende a se acumular mais, principalmente se ele tiver em excesso, né? Então aqui eu achei engraçada essa ilustração, ó, mostrando ó, o HDL fazendo a limpeza, bonzinho, tá vendo? E o LDL malvadão, lá sentadão, não tá nem aí, ele tende a ficar mais retido na parede. E aí isso dá problema. Isso aí que vai produzir problemas. Que vai produzir essa doença que eu quero falar para vocês, chamada de aterosclerose. Então aqui, ó, nessa imagem do coração, né, dando um zoom numa coronária aqui, a gente observa que a gente tem aqui essa coisa amarela que está aparecendo no desenho, que é esse colesterol acumulado na parede, tá? Então, como ele já circula muito pertinho da parede, ele já vai circular muito lentamente. E aí, se tiver muito, aí isso vai ser mais lento ainda. E aí eles tendem a fazer acúmulos, tá? Vamos ver como é que então acontece esse processo. Então, a aterosclerose é o acúmulo de colesterol na parede vascular. Vamos ver como é que acontece todo o processo de formação. Então, ó, atenção aqui, ó, gente. Então, tudo vai começar por conta da boa intenção de uma célula que está lá para nos defender na camada subendotelial, que é o macrófago. Tá? Então, macrófago bonitinho. Então, essa ilustração engraçada aqui, ó, tem esse macrófago. Aqui seria o lúmen vascular em vermelho, aqui na parte de cima da imagem. Aqui seria aquele lugar onde ele mora, que é na camada subendotelial. Lembra que eu mostrei para vocês? Então, e aí o que acontece? Tudo que aparece de estranho, que fica por ali pela parede vascular, o macrófago vai lá e remove. Ele funciona como se fosse um reboquezinho de carro, que não quer deixar o carro parado na pista. Ele tira o carro da pista para o trânsito poder seguir. O macrófago faz isso. Ele impede que qualquer elemento fique retido ali, removendo esse elemento de lá. Então, olha aqui, eu achei engraçada essa ilustração lá, ele nadando... né? E aí vem, ali tá mostrando como se o LDL, o colesterol, fosse para essa camada, mas não, tá? Ele vai, na verdade, em direção, o macrófago sobe aqui e tira ele daqui. Ó, aí ele vai lá e fagocita, que é o que ele faz de melhor. E ele é muito insaciável, né, gente? O macrófago, ele fagocita muito. E aí ele fica cheião, ó lá, todo cheio de colesterol. Aqui, ó, na imagem de baixo, vou mostrar aqui para vocês, ó, já é uma imagem real, tá vendo? De uma microscopia que a gente vê o macrófago aqui se movimentando e esses pontinhos pretos que aparecem aqui, ó, ele tá atrás, tá vendo? Tá seguindo? É uma bactéria. Aí ele vai lá e fagocita, aqui ele tá no sangue, ó, tá vendo? Então ele tá em direção, pega a bactéria e fagocita. Aqui são as hemácias em volta, ó, tá? Então, quando o colesterol ele tiver preso na parede, paradão lá, o macrófago ele sai da camada subendotelial, ele vai para o lúmen e fagocita esse
esse colesterol. Aqui uma outra ilustração também legal, ó, essa aqui é mais quase uma ficção científica, assim, ó. A gente tem as bactérias em verde, ele emite esses chamados pseudópodes, que são prolongamentos da membrana, e captura e internaliza, né? Faz o que a gente chama de fagocitose, ó lá. Tá? Aí ilustrando com a bactéria. Vamos voltar para o colesterol. Então ele vai lá e fagocita esse LDL, tá? Que tá onde? No lúmen. Então ele pega o LDL e traz para o subendotélio. Ele traz para a parede vascular. E ele vai fagocitando, que nem mostrando aquela imagem, fagocitando até ficar cheião de colesterol. E aí a gente chama esse macrófago cheio de colesterol de macrófago espumoso. Aí acontece aqui o seguinte, ó, ele fica tão cheio, tão cheio, tão cheio, que ele lisa, ele se rompe. E aí a gente vai ter esse colesterol sendo derramado, né, para dentro do espaço aqui do subendotelial, e aí esse colesterol vai reagir com cálcio e vai produzir uma reação que a gente chama de reação de saponificação, tá? E aí essa reação ela produz um enrijecimento da estrutura da parede, porque forma uma placa rígida, que a gente chama de placa de ateroma. Essa placa então é formada por colesterol misturado com cálcio, tá, gente? Que reage produzindo essa placa. E com macrófagos mortos e tal, isso vai atrair células de defesa, vai produzir um processo inflamatório na parede arterial, tá? É uma doença inflamatória. E aí a gente vai ter essa parede vascular que vai ficar mais rígida. Bom, a gente vai ter duas complicações, dois problemas relacionados a isso, tá? Então, primeira coisa, antes de falar da complicação, é uma situação que não tem como ser operada. Você não tem como remover essa placa de ateroma desse local, na maioria das vezes. Hoje em dia já estão se desenvolvendo algumas técnicas. Mas o que se faz atualmente você vai ter, ó, tá vendo aqui na imagem, a gente tem a placa aqui, que é o que está em amarelo. Então a parede era como essa que está do outro lado da figura, ó, né? O que aconteceu? O colesterol foi se acumulando aqui, ó, né? Entre aqui a média e a íntima. Na verdade, ele se acumula na íntima. E aí a parede vai engordando, ó lá. E vai formando um calombo lá dentro. E isso diminui, estreita a passagem do sangue. Então o que se faz é botar aquele stent, aquela molinha de aço inoxidável que vai empurrar essa parede de volta para o seu lugar e vai aumentar o lumen. E aí o fluxo sanguíneo ele se reestabelece. Porque o maior problema é que ela vai produzir redução da passagem do sangue, né? E aí diminui o fluxo sanguíneo, diminui a chegada do oxigênio, aquele papo todo, e leva à morte celular. Da célula onde esse oxigênio tem que chegar, não vai estar chegando. Então, primeira complicação, ó, que pode acontecer. Primeira, a de mais imediato é a restrição da circulação, tá? E aí uma complicação maior ainda, né? É o rompimento dessa placa. Então, se essa placa se rompe, e por que ela pode se romper, gente? Com a passagem do sangue. O sangue vai passando, né? Então, o que era normalmente aquele fluxo retilíneo que eu falei para vocês, agora existe um obstáculo no meio. Então, o sangue vai se chocar com esse obstáculo e vai fragmentando, ele vai arrebentando, tá? Que nem a chuva bate no asfalto e vai arrebentando o asfalto, a gente vai ter o fluxo sanguíneo fazendo isso nessa região, porque essa região que vai estar deformada, vai representar um obstáculo para o fluxo, ele vai se chocar contra esse obstáculo, como se fosse um quebra-mola, vamos dizer assim, que vai estar dentro do vaso sanguíneo. Então a gente vai ter a liberação dos fragmentos. Então olha lá, essa imagem ela ilustra um pouquinho isso. Então a gente vai ter o rompimento da placa, tá vendo? Ó? O próprio fluxo sanguíneo faz isso e esse material que estava aqui, ele é derramado, ele vai vir para o sangue, ele vai se misturar com o sangue. Só que o problema é que ele não se mistura completamente, ele não se dissolve, porque é um material sólido, e ele vira um êmbolo. Quer dizer, vira uma estrutura que vai circular e insolúvel, né? Não se dissolve. E aí o problema é que esse fragmento chegar num determinado vaso sanguíneo menor, ele produzir obstrução, produzir isquemia, tá? E aí a gente vai ter, se esse êmbolo chegar no coração, através de uma coronária, a gente vai ter um infarto agudo do miocárdio, IAM, né? Se ele chega no tecido encefálico, a gente vai ter um acidente vascular cerebral. Segunda complicação dessa situação é o rompimento da parede vascular. Então, a parede vascular ela pode se romper, a parede toda. E aí o que acontece, gente? Hemorragia, tá? Então, são essas situações graves que podem acontecer. Tá bom, gente? Então, quanto à aterosclerose que eu tinha para falar para vocês, era isso. Deixa eu mostrar mais outra imagem aqui, ó. Lembrei que tem outra. Aqui mostrando o fluxo normal. Aqui, ó, ilustrando com a placa de ateroma formada. Tá vendo? É dentro da parede. Aqui por cima é endotélio, ó.
O acúmulo é na parede. As pessoas às vezes acham que é no lúmen, né? Mas não, é dentro da parede. Ó, a restrição circulatória, tá vendo? Redução de fluxo. E aqui na situação do rompimento, ó, onde a gente tem o extravasamento, a saída dos fragmentos da placa que vão se soltando e vão produzir obstrução num outro ponto da circulação, tá? Aqui ilustrando, ó, uma parede de uma artéria real, tá vendo, gente? Cortada no sentido transversal. O que está em amarelo aqui é colesterol acumulado, é placa de ateroma, tá? Esse ponto aqui, ó, com uma maior concentração, tá vendo? A gente tem toda ela comprometida, ó. Mas aqui, olha a espessura da parede desse lado aqui, ó, né? Então reduziu bastante o lúmen vascular. E essa outra imagem que é bem legal também mostra que é uma imagem que foi feita, né, uma radiografia do pescoço, uma angiografia, na verdade, onde a gente tem ó, a jugular interna, tá vendo? E a carótida comum, ó. E na carótida comum a gente tem a parede mais normalzinha aqui, ó, e aqui a gente vê que ela parece que o endotélio ele se desprende do restante, tá vendo? Forma um espacinho aqui, ó, que a gente vê até que é um pouco mais transparente na imagem, é onde a gente tem a placa de ateroma, tá? Ele não é tão denso quanto o resto aqui, ó. Então a gente vê uma região espessada, ó, faz um calombinho para dentro da artéria, tá bom, gente? Então esse foi o nosso complemento aí de aterosclerose, e aí eu vou fazer mais um outro vídeo para a gente contextualizar a histologia da parede vascular em outras duas situações, tá bom? Então a gente se vê.